O estudo da noite, eu escolhi o tema do capítulo 11 do Livro dos Espíritos, que trata da lei de justiça, amor e caridade. O título do capítulo nos leva a entender que se trata de três temas, né? Justiça, amor e caridade. Mas, durante o estudo, se percebe que se trata de um tema só. Na verdade, essa lei fala do amor, que utiliza da justiça e da caridade para alcançar seu objetivo. Então, iniciaremos falando do amor, com um trecho do livro Pensamento e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, através do médium Chico Xavier, né? Francisco Cândido Xavier. É interessante antes só fazer uma observação, que por que de nós tratarmos do tema justiça, amor e caridade como um elemento só, é devido ao fato que na época de Jesus, o povo hebraico entendia que o sentimento humano não vinha, o sentimento e as essências do ser humano não vinham nem da cabeça, do cérebro, nem do coração. Eles entendiam que a essência do ser humano vinha da região do tórax, mais propriamente dita, né, na região do ventre. Então eles tinham esse entendimento do ser humano. Então eles achavam que o pensamento, os sentimentos, tudo vinha do ventre, né, das entranhas. Tanto é que se a gente parar e pensar, né, tem até uma expressão, né, das entranhas, que dá a entender do que? Das profundezas do ser, né? E também, acredito eu, até devido à própria maternidade, né? Então, a partir desse entendimento que os hebreus tinham, eles tinham também o entendimento de que o amor, como um sentimento, então, brotaria do seu ventre, que está na nossa região central. A mão esquerda e a mão direita também tinham uma simbologia nesse entendimento. A mão esquerda tinha o entendimento da justiça e a mão direita da caridade. Daí faz sentido a expressão idiomática de Jesus de que não saiba a mão esquerda o que dá à direita. Então eles subentendiam, quando Jesus disse essa expressão, ele quis dizer o seguinte: que a mão esquerda, que é da justiça, não saiba o que a mão direita faz, da caridade, que a caridade seja feita sem contabilizar, sem medida, sem julgamento. Então, partindo desse princípio, então, de que se entendia que os nossos sentimentos vinham do nosso ventre, a mão esquerda da justiça, a mão direita da caridade, então nossas mãos eram os instrumentos da manifestação do amor. Daí a junção desses dois itens, sendo um só objetivo, que seria o amor. Interessante que cientistas descobriram que em nosso intestino tem uma rede de neurônios. Hoje já é chamado de segundo cérebro. E faz sentido, né? Quando a gente depara com uma situação de estresse, de ansiedade, o que a gente sente? Aquele frio na barriga, aquele mal-estar, aquele desajuste intestinal. Então é interessante essa pesquisa, depois quem quiser se aprofundar, dá uma olhada,
Então hoje nosso intestino é chamado de nosso segundo cérebro. Então a gente percebe aí que naquela época de Jesus, os hebreus não estavam tão equivocados de achar que o sentimento vinha do nosso ventre, né? Da região do ventre. Bom, com esse entendimento então, partimos para a lei do amor, do trecho do livro Pensamento e Vida, pelo Espírito Emmanuel. Ele diz o seguinte: o amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. O amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Então, por mais que nós amemos, nós sempre estaremos amando no reflexo de Deus. Nunca vamos conseguir amar mais que Deus, porque todas as criaturas são oriundas dele. Então, nosso amor, o amor puro, ele é o reflexo do Criador. Brilha em tudo, e em tudo palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza. Tudo é Deus, né? Nós estamos mergulhados num fluido universal do amor de Deus. Nós já sabemos que a matéria não existe, não é nem espírita que está falando isso, é cientista que já sabe que a matéria não existe. Porque hoje, se você pegar uma partícula, que é a menor partícula de qualquer substância, eles já conseguem dividir em 68 vezes. E a combinação dessa menor partícula é uma energia. Então, a matéria é uma energia. Todos nós estamos mergulhados nesse fluido, e como tudo é energia, todos nós estamos mergulhados nesse amor de Deus. É fundamento da vida e justiça de toda a lei. Surge sublime no equilíbrio dos mundos erguidos à glória da imensidade, quanto nas flores anônimas esquecidas no campo. Nele fulgura generosa a alma de todas as grandes religiões que aparecem no curso das civilizações por sistemas de fé à procura da comunhão com a bondade celeste, e nele se enraiza todo o impulso de solidariedade entre os homens. Toda religião tem essa essência da busca da bondade celeste. Algumas às vezes meio distorcido esse amor, esse sentimento, mas a essência, a origem inicial é essa busca pela bondade celeste. E desperta no ser humano esse impulso, da solidariedade dos homens. Plasma divino com que Deus envolve tudo, o que é criado. Plasma divino com que Deus envolve tudo o que é criado. O amor é o hálito dele mesmo, penetrando o universo. Nós dissemos anterior, o fluido cósmico, Vemo-lo assim como uma silenciosa esperança do céu, aguardando a evolução de todos. Vemo-lo assim como silenciosa esperança do céu, aguardando a evolução de todos os princípios e respeitando a decisão de todas as consciências. Então, Deus, como nós sabemos, Ele nos dá o livre-arbítrio e respeita esse livre-arbítrio. Então, por exemplo, o que nos difere hoje de um criminoso é essa liberdade que ele tem, de ainda acreditar que o que ele está fazendo é certo, do padrão evolutivo que ele tem. Deus respeita isso. Vai chegar um dia que ele também vai ir se melhorando, se depurando, e percebendo que não é necessário e não é vantajoso, e ele não tem nada a agregar o crime que ele ainda comete. Mas é interessante a gente ver que é silenciosamente. Deus faz isso silencioso. Ele não força, Ele não obriga ninguém. O amor é assim,
Mercê de semelhante bênção, cada ser é acalentado no grau da vida em que se encontra. Então, Deus ele não espera que a gente melhore para nos amar. Nós somos acalentados no grau da vida que nos encontramos. Então ele não ama mais a gente porque nós somos espíritas, ou porque somos católicos, ou somos mais religiosos, menos religiosos, porque somos palestrantes, porque cuidamos da nossa família, somos trabalhadores ou somos preguiçosos. Não tem essa distinção de amor. Nós somos acalentados independente da nosso degrau evolutivo. O verme é amado pelo Senhor, que lhe concede milhares e milhares de séculos para elevar-se da viscosidade do abismo, tanto quanto o anjo que o representa junto ao verme. Chico um dia, uma dessas momentos que nós encarnados passamos, dificuldades, e um dia ele se expressou assim: nossa, hoje eu estou me sentindo um verme. E Emmanuel aparece para ele e diz: Chico, presta atenção no que você está falando. O verme, ele cumpre todas as suas responsabilidades para que foi criado. Então, para você ver, um verme, que para nós hoje a gente na expressão do Chico era o quê? Não, sou insignificante. Emmanuel diz para ele: não, você não é insignificante, mas o verme também não, porque ele cumpre as funções para que foi criado. E você? E nós? Será que já cumprimos? A seiva que nutre a rosa é a mesma que alimenta o espinho dilacerante. Na árvore em que se aninha o pássaro indefeso, pode acolher-se a serpente com as suas armas da morte. No espaço de uma penitenciária, respira com a mesma segurança o criminoso que lhe padece as grades do sofrimento e o correto administrador que lhe garante a ordem. Então, para a gente ter uma noção do que é, de como seria esse amor de Deus, é como se a gente imaginasse que nós estamos num aquário. A água é o amor de Deus e nós somos os peixinhos lá dentro. Porque nós temos ainda, muitos de nós, temos ainda uma ilusão de que Deus é um velhinho, sentado, num trono, com um cajado na mão, se aborrecendo e se agradando conforme o nosso comportamento aqui. Escolhendo quem vai amar, se alegrando com uns, entristecendo com outros. E não é dessa forma. Como nós lemos essa passagem aqui, a gente percebe como é intenso e é grande esse amor. É fora da nossa imaginação. Quando eu pensei no tema e comecei a estudar sobre o tema, eu imaginei com um copinho daqueles de café, indo buscar o oceano. Você não sabe nem por onde começar. É desconcertante você falar de um amor que você não faz ideia de como seja. Então, com esses parágrafos que você lê desse texto, desse livro, a gente começa a despertar a dimensão do que a gente está falando, de um amor incondicional, que nós estamos mergulhados nele, que não depende do nosso, não vai aumentar nem diminuir se a gente melhorar. Isso ele já espera de nós, silenciosamente e pacientemente. E nós vamos caminhar. Assim que nós começarmos a cansar de sofrer, nós vamos caminhar. Nós somos condenados. A única condenação que Deus nos faz é essa, de evoluirmos, Falando então da justiça, quando nós falamos de justiça também, que vem em mente é a justiça dos homens, que não tem muito a ver com a justiça divina. Teoria de justiça, a gente poderia ter milhares de teorias de justiça, para falar aqui a noite toda. Mas, pegando a pergunta
873 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta: o sentimento da justiça. Coloca a justiça não como uma ideia, não como uma teoria, mas como um sentimento. Então ele pergunta: o sentimento da justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas? E a resposta: está de tal modo na natureza que nos revoltais à simples ideia de uma injustiça. É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Daí vem que, frequentemente, em homens simples e incultos, se nos deparam noções mais exatas de justiça do que homens que possuem grande cabedal de saber. Porque a justiça do homem, você estuda, você aprende. Agora, a justiça de Deus, nem sempre. Tem pessoas que são extremamente estudadas, como diz aqui, possuem grande cabedal de saber, mas têm uma visão totalmente deturpada de justiça. Enquanto você pode encontrar pessoas extremamente ignorantes de intelecto, de teoria, e ter uma noção divina de justiça. Então, como a espiritualidade diz, ele foi colocado dentro de nós, esse sentimento de justiça. Por isso que nos incomoda você ver demonstrações de injustiça. Às vezes a gente pode até não fazer nada, mas cria um desconforto em nós quando nós presenciamos. E a justiça divina, ela é apoiada num tripé. A justiça divina é composta pela liberdade, pela igualdade e pela fraternidade. A liberdade, dentro da justiça, quando falta, vira escravidão. Quando excede, vira opressão. A igualdade, se falta, nós temos injustiça. Se sobra, nós temos um exército de pessoas uniformizadas e padronizadas. A fraternidade, se falta, temos o mundo que temos hoje. É um mundo sem fraternidade. E se sobra, não dá espaço para o esforço e o crescimento individual. Então, nós percebemos que é o quê? A justiça divina é apoiada num tripé que é regido por um equilíbrio. Como, na verdade, tudo no universo. Tudo no universo é regido por um equilíbrio. Se a gente parar para pensar, você vai conversar com uma pessoa que não acredita em Deus, se você perguntar para ela, mas tá aí, então tudo é homem, tudo é ciência, tudo é matemática. Beleza. Nesse exato momento, quem está controlando a velocidade que a Terra está girando? Porque se a Terra girar alguns quilômetros mais rápido, todos nós somos atirados aqui para o espaço. Se ela girar um pouco mais lenta, nós não conseguimos levantar o pé do chão. Quem está controlando isso? Essa perfeição. Então nós vemos que tudo no universo é regido por uma lei de equilíbrio, que nós às vezes não compreendemos. Nós achamos às vezes que está fora do equilíbrio, mas não, está no equilíbrio. Até essa pandemia que a gente está presenciando, que é triste, mas ilusão nossa achar que é descontrolado. Quantas mensagens e mais mensagens a gente recebe de centros espíritas, de casas de espíritas, mensagens que foram recebidas dos palestrantes que a gente conhece, falando que não, já se esperava isso, já estava programado, não é de agora, já teve outras vezes, está tendo agora e vai ter de novo, é uma passagem, faz parte, A gente vê, tanto é que você vê famílias que uma pessoa se contamina, ninguém mais pega, compartilhou os objetos da casa, e uma pessoa pega, ela vem a óbito, e as outras nem o vírus não pega. Estou falando isso não para que a gente se descuide, mas para a gente entender que há um controle sobre isso. A gente não está ao léu,
Então a justiça divina, apoiada no tripé da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Na pergunta 879, Kardec pergunta o seguinte: qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? A espiritualidade responde: o verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Por aqui a gente já se desliga da justiça dos homens, né? Tem uma palestra do Haroldo que ele fala: é muito fácil mandar o filho dos outros para a cadeia. A coisa mais fácil que tem é você condenar o filho dos outros, né? Então, na justiça dos homens, ela é assim. Você manda para um lugar, um presídio, que não recupera, que na maioria das vezes a pessoa sai de lá pior do que entrou, né? Mas é a justiça que nós temos hoje, né? Já é uma evolução, né? Então, ele fala que o verdadeiro justo. Por que o verdadeiro justo? Por causa dessa distorção que nós temos da justiça. Então, o verdadeiro justo seria a exemplo de Jesus. Só interessante comentar, tem um filósofo alemão chamado Immanuel Kant, que ele buscava criar uma teoria da justiça que ele conseguisse englobar tudo, todas as pessoas, todas as situações, para definir o que era justo e o que não era. E nesse estudo ele chegou num conceito chamado conceito de universalização. É muito interessante esse conceito, porque na verdade ele já faz parte do entendimento que a gente tem, de o quê? Você não faz para os outros o que você não quer que alguém faça para você. Então, se você está em dúvida de fazer alguma coisa para alguém, se pergunta: como que você gostaria se isso fosse feito para você? Como que eu gostaria que isso fosse falado para mim? Se você não gostar, quase certeza, né, plena certeza que a pessoa também não irá gostar. Então esse conceito dele não é bem isso, mas é assim: você pega a sua ideia, o seu questionamento e coloca numa visão universal. Por exemplo, mas se eu for egoísta, é injusto? Se todo mundo no planeta for egoísta, quais são as consequências disso? É boa ou é ruim? Se não for boa, é injusto. Se for boa, pode fazer tranquilamente. Se eu pegar um pouquinho do dinheiro público que está acessível para mim hoje, é injusto? Se todo mundo do universo pegar dinheiro público, tem consequências ruins? Se tiver, não é justo. Então esse conceito de universalização dele é muito interessante quando você aplica, porque realmente faz sentido. Você fala: se eu jogar um papel de bala, mas é só um papel de bala que eu vou jogar na rua. Mas se todo mundo jogar um papel de bala, ninguém anda na rua, né? Planeta. Então, esse conceito é muito interessante para a gente ter uma noção de justiça. A caridade. Então falamos da justiça, que seria exemplificada a mão da justiça, a mão esquerda, né? E agora a caridade, né, que estaria representada pela mão direita, também apoiada num tripé, composto da benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. A gente percebe que não é nada conosco, né? Quando a gente esquece de nós e cuida do outro, a coisa acontece, os sentimentos nobres vêm à tona, porque não tem egoísmo, né? Então você tem que ser benevolente com o outro, você tem que ser indulgente com o outro e perdoar o que o outro te faz de mal. Simples assim. Então na benevolência, porque o amor de Deus é indistinto. Deus olha para a semente e vê a laranjeira. Deus, quando olha para a gente, Ele não vê hoje nós como somos, Ele vê nós como um espírito puro.
É como se a gente olhasse para uma semente de laranja e ter a capacidade de ver a laranjeira, com tronco, com galhos, com folha, com frutos e com sementes de novo. Dentro de uma sementinha daquele tamanho tem um germe de uma laranjeira. Dentro de nós tem esse germe do amor de Deus. Só está latente ainda. Então, da mesma forma que é mágico, se a gente parar para pensar, não é mágico uma semente, você pegar uma semente pequena e virar uma árvore monstruosa, né, e perfeita, né, porque lá dentro tem toda uma organização que a gente não é capaz de entender. Dentro de nós também tem tudo isso, e muito mais, porque se nós compararmos com a laranjeira, nós somos um pouco mais evoluídos. Dentro de nós há tudo isso de evolução para vir à tona. Indulgência para com as imperfeições dos outros. Então, no livro Céu e Inferno, no Código Penal da Vida, tem algumas citações lá que ele fala justamente sobre isso. Sobre a gente ser indulgente, né? A gente não julgar o outro pelo que não tratar o outro como nós gostaríamos de ser tratados. A gente falha muito porque a gente projeta no outro e cria expectativas, né, que não são atendidas, porque a pessoa não é o que você pensa, não é o que você quer que seja, e você não pode se frustrar com isso, né? Quando uma pessoa nos causa mal e nos magoa, o que nós geralmente fazemos? Todo mundo deve ter algum retrato desse que eles chamam. O que é esse retrato? Você pensa numa pessoa que já te fez algum mal, você vai vir uma imagem na sua cabeça. A gente fotografa ou aquele momento, ou uma cena, alguma coisa que nos remete àquele sentimento. E a gente carrega aquela foto por anos. Então, quando alguém fala, você lembra do Zé? A pessoa já... Na hora vem aquela fotografia. Ah, o Zé que fez isso, fez aquilo. E o fulano? Vem outra fotografia. Então nós temos que... A indulgência é nós se livrarmos dessas fotografias, né? Tem uma historinha bem curta que eu vou contar. Tem a ver com a indulgência. Que... Alberto Almeida conta, palestrante, psicólogo, ele conta essa história, que ele fala que tem um paciente que chega para ele, o cara tem 67 anos, reclamando que ele nunca conseguiu nada na vida, estava em processo depressivo, e há muitos anos ele sofre, porque a mãe dele um dia falou para ele que ele não prestava para nada. E aí, Alberto pergunta para ele, mas quantos anos você tinha quando isso aconteceu? Ah, eu tinha aproximadamente uns 14, 15 anos. Hoje você tem 67. E você nunca conseguiu nada? Não. Desde então eu tenho esse bloqueio, nada dá certo na minha vida, casamento não deu certo, trabalho não deu certo. Hoje eu estou nesse processo de depressão. E aí ele falou o seguinte, deixa eu te perguntar um negócio. Quantas vezes a sua mãe fez aquela comidinha que você gostava? Ah, não, isso eu não consigo lembrar, não. Foi muitas vezes? Muitas vezes. Lavava a sua roupa, costurava a sua roupa? Ah, também não. Carinho, cafuné? Não lembro. Velava na sua cama quando você estava doente? Ah, muitas vezes. Tinha problema de bronquite? Então, da sua mãe, com 67 anos, você hoje com 67 anos, você só se recorda que um dia ela falou para você que você não prestava para nada. Todo o resto você esqueceu. E é o que nós fazemos. Nós guardamos essas fotografias por anos, esquecemos tudo que a pessoa tem de bom e só focamos naquele ponto negativo, né? Perdão das ofensas. Ser humano é ferir e ser ferido. Às vezes a gente percebe pessoas que mudam de uma religião para outra, esperando que, bom, agora eu estou aqui,
estou fazendo palestra, estou estudando a Bíblia, estou estudando o Evangelho, estou tomando pasto, estou dando pasto, estou tomando água frutificada. E de repente alguém te fere, na sua família, no seu trabalho. Você fica indignado. Vem à tona aquele sentimento de Deus, aquele velhinho. É infantil ainda esse sentimento. De nós acharmos que uma religião, uma postura nossa, vai nos colocar num pedestal, numa bolha, que nós não vamos estar mais. Que até isso seria uma falta de caridade com nós, porque nós ia parar de evoluir. Porque qualquer um de nós aqui, se nós fôssemos isolados numa ilha deserta, só meditando, fazendo aqueles hino de meditação, todo mundo aqui ia ser um anjo, sozinho lá, né? Chegou alguém lá, atracou na ilha. Então nós não evoluímos se não for assim. Como que você vai aprender a perdoar alguém sozinho? Como que você aprende perdão sem praticar? Então por isso que estar encarnado é ferir e ser ferido. Então, ao mesmo tempo que você está perdoando alguém, no outro dia você está pedindo perdão para alguém. Não estamos prontos para o espetáculo do perdão. Não estamos prontos para o espetáculo do perdão na sua íntegra. Mas estamos prontos para começar a perdoar. Como nós sabemos, a natureza não dá salto. Então, se você quer aprender a perdoar, comece perdoando as coisas pequenas. Treinando, é treino. Tudo é treino. Então, falamos da caridade, então, que é apoiado nesse tripé. Quando nós falamos, então, da lei de justiça, o entendimento, então, desta lei é que a justiça e a caridade são os instrumentos da manifestação do amor. Não é só a justiça, não é só a caridade. São os três que eu tenho esse todo, que é a manifestação do amor divino. Nós encerramos por aqui. Eu agradeço a compreensão de vocês e agradecemos em prece, nesse momento, a toda a espiritualidade amiga, aos nossos benfeitores, aos benfeitores desse hospital de corações, por todo esse bálsamo que chega de encontro às nossas necessidades mais íntimas. Criaturas milenares que somos, que ainda precisamos desse refrigério para o nosso coração, para a nossa alma, para o nosso espírito, para que possamos nos fortalecer através da misericórdia divina na nossa vida terrena. Que assim seja.